E nesse momento nós recebemos aqui no estúdio da KTV o secretário estadual de Saúde, Gilberto Martins. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Irene. Sobrevivendo à situação no estado? Claro, estamos trabalhando bastante nesses dias, são dias de muitas demandas e de muitos trabalhos e talvez a parte mais difícil do trabalho é a parte de manter a população devidamente informada e devidamente acalmada em relação ao problema. Em Cascavel, o que a gente tem acompanhado nesses dias, secretário, é o uso de máscaras, vazio sanitário, informações, na realidade, desencontradas. Existe o quê? Um pavor maior em relação à doença ou pavor maior em relação às informações que estão em torno da doença? Qual que é a realidade hoje dessa doença no estado e principalmente aqui em Cascavel, onde existe todo esse conflito de informações? Eu até tenho dito que pior do que o vírus H1N1 talvez esteja sendo o vírus da desinformação. E nós temos trabalhado com muita intensidade para procurar organizar a informação da população. Uma série de coisas que não são informações corretas. Não adianta a pessoa que não está gripada andar na rua de máscara, ir ao estádio de futebol de máscara, como ocorreu aqui, ter esse apavoramento todo em relação à doença. Não é porque deu o primeiro espirro, porque já está com a gripe H1N1. E não é porque está com a gripe H1N1 que a pessoa já começa a correr risco de vida. Porque tem algumas coisas que são importantes de ser lembradas, né? 98% dos casos de gripe H1N1 tem uma evolução absolutamente benigna. Inclusive, uma boa parte das pessoas que contraem essa gripe são assintomáticas. Tem muita gente que deve estar andando de máscara na rua, que já teve a gripe, não sabe que teve, já está imunizado do vírus e está andando de máscara para se proteger. Passou por ela como qualquer outra coisa. Quem deve usar máscara, já que estamos falando de máscara? Quem deve usar máscara? Deve usar máscara apenas as pessoas que estão gripadas, seja qual gripe for. Aliás, é uma prática que deveria ser corriqueira. Apenas as pessoas que estão gripadas e as pessoas que cuidam das pessoas que estão gripadas ou as pessoas que trabalham no serviço de saúde, que atendem várias pessoas, inclusive pessoas com gripe. Fora dessas pessoas, ninguém mais precisa usar máscara. Não há a indicação do uso de máscara. Inclusive, aquilo que houve aqui no estádio de futebol, das pessoas irem todas no estádio de futebol obrigadas a usar a máscara, aquilo, como eu já disse de outra oportunidade, eu repito, aquilo foi ridículo. Porque você mantém isso? Se mantém, porque as pessoas, e não estou me referindo nem às pessoas, nem à cidade de Cascavel, nem à população de Cascavel. Era uma atitude desnecessária. É uma atitude desnecessária que expõe a cidade a um julgamento crítico que não tem necessidade de fazermos essa exposição. E não é pelo problema do julgamento crítico ou da exposição, é pela não necessidade de se fazer aquilo. Isso a gente não estaria, então, visualizando, secretário, na realidade, um conflito entre as autoridades de saúde, visto que a determinação, na realidade, a indicação, primeiramente, de suspensão desse evento foi por parte do promotor que cuida da saúde. Posteriormente veio a decisão, então, na realidade, da juíza suspendendo isso e pedindo a utilização da máscara. E, por outro lado, a gente vê que a secretaria tem uma outra medida do Estado. E diferente também do que o comitê da gripe A aqui em Cascavel tem divulgado. Não está tendo um conflito entre as autoridades mesmo de saúde em relação à gripe? Eu acho que esse conflito é porque, se ele estiver ocorrendo, e em alguns episódios é possível que ele esteja ocorrendo, decorre do fato de que tem muita gente dando opinião sobre um assunto que é técnico. Okay. Certo? Ninguém discute com o cirurgião se ele vai usar o bisturi número tal ou número tal, se ele vai usar a técnica cirúrgica A, B ou C, qual a via de acesso que ele vai estabelecer na hora que a pessoa tem que fazer uma cirurgia e que deita numa mesa cirúrgica e que vai fazer. E ninguém vai também passar o bisturi na mão de um advogado, de um engenheiro ou de qualquer outra pessoa para fazer a cirurgia, vai dar na mão do cirurgião. Essa questão do enfrentamento da gripe, ela é uma questão epidemiológica. A epidemiologia é uma ciência que tem parâmetros estabelecidos e que só quem pode dar opinião sobre isso são as pessoas que são técnicas dessa área. Não é possível que a gente tenha muitas opiniões sobre como enfrentar um problema que é um problema de saúde, que tem características técnicas muito bem definidas e que para isso nós temos profissionais. As minhas decisões são pautadas no que eu discuto com os meus epidemiologistas. Eu tenho um centro que é o CIEVES, que é o Centro de Investigação Epidemiológica e Vigilância à Saúde, onde eu tenho técnicos de alto gabarito. Tenho técnicos que são professores da Universidade Federal do Paraná, tenho técnicos que têm mestrado, doutorado na área, tenho técnicos que participam da área de epidemiologia do Estado há anos fazendo monitoramento de uma série de doenças, inclusive dessas viroses.
porque os vírus da influenza, eles são monitorados todo ano pela área técnica das secretarias estaduais e algumas secretarias municipais de saúde. Então, como que eu vou tomar uma decisão? Eu sou sanitarista, sou geriatra, sou médico sanitarista geriatra. Mesmo eu, para tomar uma decisão dessa, eu vou discutir com a minha área técnica. Como que alguém que não tem formação na área, que não atua exclusivamente nesta área, que é uma especialidade da saúde, toma decisões que têm implicações na vida das pessoas, que têm implicações na vida da cidade, certo? Que têm implicações na economia da cidade e que têm implicações nas outras cidades, porque a minha reação foi a reação de qual era o efeito que isso estava provocando nas outras cidades do estado do Paraná. E, obviamente, em nenhum momento a reação foi contra a cidade ou contra as pessoas da cidade, muito pelo contrário, até por isso, até porque Cascavel é hoje uma das cidades mais importantes do Paraná, é um dos principais centros médicos que nós temos no estado. Nós temos aqui 2 faculdades de medicina, nós temos universidades importantes, a UniOeste é uma das mais importantes universidades do estado, vários cursos na área de saúde, vários prestadores de serviços de saúde públicos e privados que são referências regionais no atendimento e que, de repente, a gente expõe a cidade a decisões que pode gerar questionamento. Então, nós temos que pensar muito antes de tomar uma decisão dessa. Eu repito, ninguém dá um bisturi na mão de qualquer um para fazer uma cirurgia, dá na mão do cirurgião.